Programa Momentos com Jesus. Assim como as crianças, todos nós estamos sempre precisando aprender mais alguma coisa para entendermos a grandeza e a obra de Deus. E então, vamos aprender juntos? A grande meretriz, parte 1. Amados irmãos, é maravilhoso quando nós conseguimos verificar na prática como a Bíblia se explica por ela mesma, não é verdade? Porém, saiba que existe alguém que não quer que você conheça a Bíblia. Existe alguém que não quer que você descubra o significado das profecias, que tem interesse em que elas continuem apenas ocultas sob um véu obscuro, como profecia. Tem alguém que não quer que as pessoas descubram, porque quando descobrirem, quem imagina qual será a reação das pessoas? Então está lá, ao longo dos anos se mantém sob uma capa, sob um véu. Não, é muito difícil, isso aí é uma coisa que ninguém entende, nem adianta estudar. Enquanto isso, esse alguém se aproveita e continua arrastando pessoas para o abismo. É por isso mesmo que são poucas as pessoas que se ocupam de ler e procurar entender as visões de Daniel em seu livro, as visões de João no Apocalipse. Mas Deus quer que eu e você entendamos. Foi por isso que Ele deixou a sua palavra para nós. Ele quer. E esse mesmo Deus é que vai nos levar, aleluia, através desse estudo bíblico, a um estágio espiritual que até então nem eu e nem você havíamos imaginado. Você crê? Eu creio. Apanhe um papel e um lápis e anote as referências bíblicas que citaremos. Depois medite uma por uma, tendo cuidado de ler todos os contextos para comprovar que nós não retiramos nenhuma citação de seu contexto, para dar um fim diverso que a Santa Palavra nos quer ensinar. E ao final desse estudo, medite em tudo que você terá ouvido aqui, e aí sim, você é quem vai tirar as suas conclusões. Deus sabe que o nosso propósito é que as pessoas, elas mesmas, auxiliadas por este estudo, consigam entender e chegar às suas próprias conclusões. João capítulo 8, verso 32, diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas tem tanta, entre aspas, verdades que têm sido proclamadas por aí, e as pessoas, quando não se prestam realmente para meditar profundamente naquelas verdades que estão ouvindo, muitas têm sido enganadas, muitas têm sido iludidas e vivem nessa ilusão, nesse engano. Quem tem interesse nisso, que você vive enganado esses anos todos? Sabe-se que o povo, o nosso povo, ele é um povo carente. Essa religiosidade toda que é manifestada no nosso povo é uma religiosidade que ela é determinada pela fome que as pessoas têm de Deus. Mas afinal, o que é a verdade? A Bíblia diz em João 14, verso 6, respondeu-lhe Jesus: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João 16, verso 13, "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido
e vos anunciará as coisas que hão de vir. Está aqui, irmão. A verdade é Jesus, e quando o Espírito da verdade estiver falando, ele vai nos revelar por completo toda a verdade. Ele vai nos guiar toda a verdade. É isso que nós estamos prestes a chegar através desse estudo. Sermos guiados pelo Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus, a toda a verdade. Aleluia. O próprio Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, é que nos guiará por toda a verdade. Vamos lá então. Você consegue imaginar, para começo de conversa, uma igreja onde Jesus fica do lado de fora? Se a igreja é do Senhor Jesus, como é que nessa igreja Jesus fica do lado de fora? Parece impossível isso, não é? Mas Jesus não pode ficar de fora de nenhuma doutrina, de nenhuma religião, de nenhum princípio religioso, não é? Jesus não pode ficar de fora. Imagine uma igreja onde o foco que deveria ser sobre Jesus, o foco é desviado de Jesus. Essa igreja, ela não está caminhando na verdade. Se o foco deveria ser em Jesus, e ela desvia o foco de Jesus para isso, para aquilo, para aquele outro, e Jesus é o menos lembrado, cria-se centenas e milhares de outros focos. Essa igreja não está caminhando na verdade. Ela não está caminhando na direção de Deus. E se ela não está caminhando então na direção de Deus, está caminhando na direção de quem? Para iniciarmos esse estudo, eu gostaria de ler 2 textos de Apocalipse. Pode me acompanhar? Vamos lá. Apocalipse 17, verso 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Temos aqui então a primeira referência do título da nossa mensagem, a grande meretriz. Em Apocalipse 17, verso 1. Apocalipse 19, verso 2. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Pesado esse texto, hein? Diz que aqui a grande meretriz foi julgada, em 19:2 de Apocalipse. Essa grande meretriz corrompia a terra. Estamos vendo então que existe uma grande meretriz que foi julgada aqui por Deus, e ela corrompia a terra com a sua prostituição. Quem será esta grande meretriz que está aqui corrompendo a terra com a sua prostituição? Vamos adiante. Você não tem se perguntado curiosamente, afinal, quem será essa grande meretriz, ou seja, prostituta, numa linguagem mais comum, mencionada na Bíblia? Nunca parou para se perguntar quem será essa grande meretriz? Por que fala nisso aqui no Apocalipse? Que importância tem isso? Vamos aprender juntos, através deste estudo, quem pode ser a grande meretriz. Eu não vou afirmar quem é. Você vai chegar à conclusão. Eu não vou afirmar que é. Amém? Ficamos certos desde o começo. Eu vou lhe mostrar a Bíblia e você vai chegar à conclusão quem será a grande meretriz. E se você tiver o Espírito Santo de Deus orientando a ele, dirigindo, você vai ver com todas as letras. Não vai ser preciso eu dizer aqui. Vamos começar então meditando no contido. Agora vamos para Daniel.
Estamos só iniciando, só preparando o entendimento. Agora vamos começar a esquentar o motor e vamos para Daniel, capítulo 7, vamos ler os versos do 1 ao 3. Daniel nos conta: no primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. Agora preste atenção aqui. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Aqui tem uma chave. 4 animais grandes. O que será que significa animais na profecia? É preciso que a gente comece entendendo isso para poder depois chegar no Apocalipse. Daniel diz então que nessa visão, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Vamos parar um pouquinho para ver então o que significa animal. Eu não vou inventar nada, viu? Nós vamos ver as definições na Bíblia. O que significa animal em profecia? Vamos para a própria Bíblia buscar explicação. Em Daniel, no capítulo 7, nos versos 17 e 23, um pouco mais adiante no texto que eu li, nos 17 e 23, do 17 diz, a explicação está na própria Bíblia, o que significa animais, que Daniel diz que viu 4 animais grandes subindo do mar, diferente um do outro. No 17 ele vai explicar o que eram esses animais. Diz então lá em Daniel 7, no 17, estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Eita, está aqui, irmão, a explicação. Cada animal seria um rei que se levantaria. Um rei, um reino. Tá? No verso 23 ele explica um pouco mais. No 23, então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra. Então animal é rei, reino. É um rei ou um reino. Fácil, né? O 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. O que nós temos aqui? Daniel falando que teve uma visão de 4 reinos que se levantariam sobre a terra, 4 animais, 4 reinos, e comandariam a terra. E desses 4, o 4º, primeiro, segundo e terceiro, o 4º seria o pior. O 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. E o que diz desse 4º animal aqui? E devorará toda a terra, devorará, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Gente, isso é visão de Daniel, isso é profecia em forma de visão. Fala de 4 reinos e o 4º seria o que rebentaria com a terra. Afinal, que reinos são esses? Vamos adiante. Vamos recapitular o texto que demos ainda há pouco. Vamos voltar lá. Agora a gente já sabe o que é animal, né? São reinos. Daniel 7, verso 1 a 3. Vamos ler de novo? Daniel nos conta: no primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Está claro para você? 4 reinos diferentes estavam subindo do mar. Daniel está contando que os ventos do céu agitavam um mar grande e que 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Ora, o que o livro de Daniel está querendo dizer é que, já vimos, né? 4 animais, ou seja, 4 nações grandes, poderosas, dominariam o mundo.
Até aqui, concorda comigo? Está certa a interpretação? Está na Bíblia, né? Eu só estou lendo a Bíblia até agora. Vamos aprofundar um pouco mais. Vamos entrar um pouco mais fundo. Esses 4 animais, eles são descritos no capítulo 7 de Daniel. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí, Daniel, capítulo 7, verso 4. O primeiro animal está aqui. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. A gente lê esse texto aqui, fica embatucado, fecha o livro. Não fecha o livro, não. Vamos entender esse texto aqui. Vamos pensar junto. Primeiro, ele falava que era um leão com asa de águia. Muito bem. Não existe leão com asa de águia, não é? Com 2 asas. Não tem leão com 2 asas. Segundo, este leão saiu do mar. E dentro do mar só tem o leão marinho, mas não o leão, o rei dos animais. Dentro do mar não tem leão. Então, um leão com 2 asas e um leão que saiu do mar. Irmão, isso é uma linguagem profética. Isso é uma linguagem figurada. Vamos ver na Bíblia o que é que este leão significa. O leão com 2 asas, que pareciam com asas de águia, representa, então, o primeiro império a dominar o mundo, certo? Falava de 4 reinos que dominariam o mundo. O primeiro animal era esse leão com 2 asas. Então, é o primeiro reino que dominou o mundo. O primeiro império, você que conhece mais história geral, qual foi o primeiro império a dominar o mundo da época? Foi o Império Babilônico. Lembra que eles foram lá, levaram os israelenses cativos, eles estavam dominando o mundo. Foi o primeiro império, o primeiro reino a dominar o mundo. Está aqui o primeiro animal, a Babilônia. O seu rei mais conhecido, mais famoso, foi o rei Nabucodonosor. Babilônia dominou o mundo do ano 606 a.C. até o ano 539 a.C. Lembramos que as águias representam rapidez de conquista. Imagine esse leão, esse animal, na profecia, significando a Babilônia, o primeiro império mundial. Amém? O primeiro animal, fica muito claro, né? Foi um leão, se simbolizava aqui a Babilônia. E as asas de águia, porque ela foi rápida na conquista. Asas de águia, rápida na conquista. A Babilônia rapidamente conquistou o mundo. Vamos ver o segundo animal e o segundo império. Daniel 7, verso 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Vamos pensar junto. Era um urso, esse segundo animal, que trazia entre os dentes 3 costelas, disposto a devorar muita carne. Esse urso, nós já sabemos que eram 4 reinos. O primeiro era o Babilônia. Qual foi o segundo império a conquistar o mundo? Lembra? Você lembra? Esse urso, ele representa o segundo império que dominou o mundo. E de acordo com a Bíblia e também com a história, nós sabemos que o segundo império a dominar o mundo foi o Império Medo-Persa, os Medo-Persas. Este império, ele foi uma aliança política entre a Média e a Pérsia, por isso Medo-Persa. Essas 2 potências formaram um só bloco, um só poder, para derrotar a Babilônia e assumir a liderança mundial na época. Vamos lá, o urso com 3 costelas na boca, então, representa o Império Medo-Persa, certo? Eram 4 animais, já vimos 2.
O Império Medo-Persa era este urso. O Império Medo-Persa invadiu Babilônia numa noite, em que a Babilônia estava numa noite de festa, de orgia, de festividades pagãs e de prostituição. Naquela noite, Deus se manifestou e também o Império Medo-Persa invadiu, dominou, conquistou e destruiu o poder da Babilônia. E foi dito ao urso com as 3 costelas na boca, segundo Daniel: levanta-te, devora muita carne. Isso significa que o Império Medo-Persa destruiu os 3 principais povos que ofereciam resistência a eles. Por isso o texto fala em 3 costelas entre os dentes. Os 3 principais povos que ofereciam resistência. 3 costelas estavam entre os dentes do urso. Então, os medos persas dominaram o mundo sob o comando do rei Ciro e do rei Dário. Lembra deles? Eles conviveram com Daniel. Ciro e Dário eram os reis da Pérsia, do Medo-Persa. Dominaram o mundo, então, sob o comando desses reis, Ciro e Dário, de 539 a.C. até 331 a.C. E agora, visto o segundo animal, vamos para o terceiro. Você está curioso? Mas está vendo como está ficando fácil, né? É muito fácil. Vamos para o terceiro? Observe como esse terceiro aqui tem características pouco comuns. Se encontra na sequência de Daniel, em Daniel 7, no verso 6. Diz assim: depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Agora é um leopardo. O primeiro era um leão, o segundo um urso, agora um leopardo. E tinha nas costas, olha que interessante, 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Que a gente lê e não entende. Mas vamos entender agora. Que animal estranho, não é? Um animal com 4 asas e com 4 cabeças, um leopardo. Bom, esse animal, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, ele representa o terceiro império mundial. Na sequência, o primeiro foi a Babilônia, foi derrotado pelos Medo-Persas. Quem derrotou os Medo-Persas? Você que conhece a história, quem foi? É muito interessante, porque a Bíblia o descreve com estas características estranhas. Esse terceiro império que dominou o mundo foi a Grécia, foram os gregos. O leopardo, portanto, simboliza a Grécia, de Alexandre o Grande. O domínio grego foi tão forte que o Novo Testamento, na Bíblia, você tem uma ideia, vê como os gregos dominaram realmente o mundo e influenciaram o mundo com a sua língua, com a sua cultura. O Novo Testamento ele foi escrito no grego koiné, que era o grego da época. A Grécia dominou o mundo, então, de 331 a 168 a.C. Alexandre o Grande foi o mais jovem dos imperadores destes 4 impérios mundiais. Uma curiosidade: por que é que o leopardo, então, tem 4 asas? Você está curioso? Bom, pensa comigo, se o leão tinha 2 asas de águia, a asa de águia representa a rapidez na conquista. Imagina um leopardo com 4 asas de águia. O leopardo corre muito mais. É um dos animais mais velozes da terra, o leopardo. Então, se um leão com 2 asas já era ágil na conquista, um leopardo que é muito mais veloz, com 4 asas de águia, o que significa? Isso significa que a Grécia dominaria o mundo em menos tempo, com mais rapidez. Como a Bíblia fica clara, como ela é maravilhosa quando a gente começa a desvendar, quando a gente começa a entender, e vai chegando o entendimento. E irmão Edson, e as 4 cabeças, hein? O que eram essas 4 cabeças, hein? Bom, essas 4 cabeças, quem conhece história geral, vai me dar razão.
andamos pesquisando e fomos verificar que Alexandre o Grande, ele sozinho não poderia ter organizado tudo aquilo. Elas representam os 4 generais de Alexandre o Grande. Eram os 4 homens de confiança de Alexandre, as 4 cabeças. Irmão, pensa comigo, use a sua cabeça. Cabeça, aquele que pensa. Cabeça, aquele que monta uma estratégia. Cabeça, aquele que governa o corpo. Então vamos lá. As 4 cabeças do leopardo. As 4 asas você já entendeu, né? O leopardo com 4 asas. Agora, ele tinha 4 cabeças também. Essas 4 cabeças, cabeças pensantes, eram os 4 generais de Alexandre o Grande. Eram os estrategistas da Grécia. Esses 4 cabeças. Vendo na Enciclopédia Britânica, descobri até o nome deles. A história conta, está registrado. Esses 4 generais de Alexandre eram Cassandro, Lidímaco, Seleuco e Ptolomeu. 4. Fácil, né? É por isso que o leopardo tinha 4 asas e 4 cabeças. Aleluia! Como é bom a gente ir descobrindo essas coisas da Bíblia. Mas a Bíblia nos mostra um 4º animal. E eu quero concluir o estudo de hoje, este capítulo 1. Nós não vamos terminar sem ver quem é e como é este 4º animal. Está curioso? Tá? JR está curioso aqui também, né? Como é esse 4º animal? Este sim, preste muita atenção, muita mesmo, se liga aí. Esse 4º animal, ele tem para nós um significado impressionante. Esse animal chamou muito a atenção do profeta Daniel. Com certeza, ele vai chamar a sua atenção também, como chamou a minha atenção. Este animal representa o 4º império que dominou o mundo. Irmãos, e o mais impressionante é que tudo isto eram profecias, visões de Daniel, muitos anos antes de acontecerem os fatos, uns 700 anos mais ou menos. Tudo isso eram visões. Daniel estava vendo os 4 reinos que dominariam a terra. E chegou, inclusive, nesse 4º animal. Como era esse 4º animal? Vamos ver. Em Daniel 7, abra sua Bíblia. Capítulo 7, versos 7 e 8. O 4º monstro, aqui ele já não chama mais nem de animal, chama de monstro, que vi naquela visão era terrível, espantoso e muito forte. Tinha enormes dentes de ferro e com eles despedaçava e devorava as suas vítimas. E o que sobrava ele esmagava com as patas. Esse monstro era diferente dos outros 3 e tinha 10 chifres. Que coisa, tinha 10 chifres. Diz Daniel, eu estava olhando os chifres com atenção e notei outro chifre menor. Aqui, presta muita atenção aqui, isso aqui é fantástico. Eram 10 chifres, Daniel olhou e viu um menor, um pequenininho, sair do meio desses 10. Ele diz, eu estava olhando os chifres com atenção e notei outro chifre menor que nasceu entre os outros. 3 chifres foram arrancados para dar lugar a esse chifre menor, que tinha olhos como os de gente. Minha gente, um chifre com olhos. Ele era pequeno, hein? Nasceu no meio dos outros e tinha olhos como os de gente e uma boca que falava com muito orgulho e insolência. Que chifre orgulhoso e insolente. Era pequenininho, mas ele começou a crescer. Que coisa horrível esse animal. Diz Daniel que ele era terrível, que era espantoso, que era forte, tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços
Ele pisava aos pés o que sobrava, era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Eu resumi agora aqui a visão de Daniel. Queridos, dentre esses 10 chifres, Daniel diz que surgiu um outro chifre pequeno e diante desse que surgiu, 3 dos demais chifres foram arrancados. E neste pequeno chifre, que coisa maluca, havia olhos como os de homem. E me chamou muita atenção isso. Uma boca que falava com insolência, que falava com orgulho. O que será que significa esse quarto animal? E este chifre pequeno, principalmente. A nossa atenção tem que estar voltada sobre esse chifre pequeno, as pequenas coisas, não é? Muito bem, vamos ver a explicação disso tudo. Eu não vou criar nada aqui, não. Nós vamos ver a explicação na própria palavra de Deus. Está tudo aqui, irmão. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A grande meretriz, parte 2. Daniel havia tido uma visão. Ele teve uma visão, durante um sonho, de 4 animais que saíam do mar. E o anjo do Senhor lhe deu a explicação de que esses 4 animais, na verdade, seriam 4 reinos que dominariam o mundo. Quando Daniel teve esta visão, o primeiro grande reino já estava dominando o mundo, começando a dominar, que era a Babilônia. Mas ele teve uma revelação divina do que viria depois. Como ele poderia adivinhar, né? Se não fosse por uma revelação divina de que outros 3 reinos dominariam a terra. Os medo-persas, depois os gregos e depois os romanos. Os 4 animais eram os 4 reinos. Nós hoje, eu acho que é fantástico isso, nós conseguimos entender, porque nós temos o relato bíblico e nós temos o relato da história. Na época que Daniel teve essas visões, isso ainda iria acontecer. Hoje, para nós, é até difícil às vezes se entender, nós estamos conseguindo entender agora porque estamos juntando as peças aqui e tal, mas a história nos dá uma mãozinha porque ela nos comprova que esses fatos já aconteceram. Somos uns privilegiados porque estamos podendo estudar essa parte da Bíblia depois que muitos fatos já aconteceram. Daniel não, Daniel era só uma visão. E eu desperto a sua atenção para isso. Toda a profecia se cumpriu. E nós estamos fazendo, então, a análise do 4º animal. Este 4º animal, ele estaria representando o Império Romano. E diz em Daniel 7, verso 7, para a gente recapitular, esse monstro era diferente dos outros 3 e tinha 10 chifres. Eu estava olhando os chifres com atenção e notei outro chifre menor que nasceu entre os outros. 3 chifres foram arrancados para dar lugar a esse chifre menor, que tinha olhos como os de gente e uma boca que falava com muito orgulho e insolência. O que isto quer dizer? O que é que isto significa? Você quer saber? Você está curioso? Agora eu pergunto, você está pronto para saber a verdade? Olha que essa verdade, ela pode desmontar muitos conceitos, muitos valores, muitos princípios, muita tradição que você tem guardado na sua vida. Você está pronto? Continue. Se não está, é melhor nem escutar o restante desse estudo. Porque é na Bíblia que nós vamos mostrar tudo direitinho, com textos dentro do contexto, nada retirado do contexto. Você quer, né? É claro, é por isso que você está aí, me ouvindo até agora. E os detalhes nós vamos ver exatamente dentro da palavra de Deus,
dentro da Bíblia Sagrada. Então, vamos lá para a segunda parte do nosso estudo, a grande meretriz. Nós já lemos no verso 8 que o chifre pequeno iria surgir e derrubaria 3 dos demais chifres. Está lembrado? E que neste chifre pequeno que surgia, havia olhos como os de homem e uma boca que falava com orgulho e insolência. Será que tudo que nós falamos aqui está mesmo de acordo com a Bíblia? Vamos conferir em Daniel 7:17. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Viu? A Bíblia comprova o que nós acabamos de falar. Os animais eram reis ou reinos. Repetindo, a Babilônia, o Medo-Persa, o grego e o romano. Bem explicadinho para você. E seus reis foram, você lembra na Bíblia, Nabucodonosor, da Babilônia, Cilidário, dos Medo-Persas, Alexandre o Grande, do Império Grego, e César. Só que nós sabemos que César não foi uma única pessoa. César era um título honorífico. O grande César, o grande rei, o grande imperador. César era um título. Nós chamamos César aqui e pensamos que é o nome de uma pessoa, mas não. César era um cargo, um título. Então, Roma teve César. Na verdade, vários Césares. Lembra da explicação da profecia em Daniel 7:24? Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Está lá em Daniel 7:24. Irmão, não estou inventando nada. Na Bíblia. Ele disse, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. 10 reis. César. Vários Césares. Está encaixando? Está conseguindo entender? Começa a ficar claro agora para nós. Amado, desses 4 animais, qual deles lhe parece o mais feio, hein? Antes de responder, pense comigo. Faça um exercício mental. Qual era o mais feio que você acha? Qual o mais terrível? O primeiro era como um leão, tinha asa de águia. Um leão com asa de águia. Estranho, mas não chega assim a ser aterrador. O segundo era semelhante a um urso. Um urso não é tão horrível assim. Urso. O terceiro era semelhante a um leopardo. Também não tem nada de assustador. Ele tinha 4 cabeças, tá certo? E 4 asas. Mas parecia com um leopardo. Nós sabemos que reinos eram esses, né? A Babilônia, o Medo-Persa e os gregos. O quarto era Roma, os romanos. Como era o quarto animal? Veja o que a Bíblia diz sobre ele. A Bíblia diz que ele era terrível, espantoso, forte, tinha grandes dentes de ferro e tinha 10 chifres. Intrigante. Os 3 primeiros, eu chamo muito a sua atenção para o que eu vou dizer agora. Os 3 primeiros animais assemelhavam-se a animais que conhecemos. Pensa comigo. Leão, urso, leopardo. Não é uma asinha aqui, uma cabecinha lá, mas nós conhecemos, não são animais desconhecidos para nós. Mas o quarto animal, você percebeu? A Bíblia não diz com que outro animal seria semelhante. A Bíblia não comparou a nenhum animal conhecido por nós humanos.
E isso é intrigante, mas é a Bíblia, não é? Tem uma razão de ser. Esse animal ele era completamente diferente do que nós temos semelhante aqui na Terra. Ele, pensa comigo, será que não parecia algo assim, digamos, demoníaco? Talvez demoníaco. Vejamos, ele era terrível, espantoso, forte, grandes dentes de ferro e 10 chifres. Era um negócio demoníaco. Mas em Daniel 7:23, a informação realmente era a seguinte, sobre esse quarto animal. Preste atenção. O qual será diferente de todos os reinos. Por isso, ele não era parecido com nada que nós conhecemos aqui. A Bíblia está dizendo que ele será naquela época, né? Hoje nós já sabemos, que nós já vivemos a história, mas Daniel ainda não tinha vivido a história. Era uma visão para o futuro, que Daniel nem veria. Então, por isso, o verbo está, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. A Bíblia diz que esse quarto reino, que é Roma, seria um reino terrível, e que ele acabaria arrebentando com a terra. Bem, eu não sei quanto a você, olha, eu fiquei muito impressionado com esse quarto animal, que era mesmo diferente de todos os outros. Para mim, o mais feio era o quarto animal. E veja na Bíblia que não foi só eu que fiquei impressionado. O próprio Daniel também ficou impressionado, espantado com esse quarto animal. E Daniel, inclusive, teve desejo de saber mais sobre ele. É verdade, irmão. Olha, está na Bíblia, vamos ler aí, abra sua Bíblia, Daniel 7, no versículo 19. Diz, então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, ou seja, o que restava ele daí ia lá e pisava nos pés. Ele disse, está aqui, ó, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Daniel teve desejo de conhecer a verdade sobre o quarto animal. E você, que me ouve agora, você também tem o mesmo desejo de Daniel de conhecer a verdade sobre esse terrível animal? Se você também tem este desejo, continue a nos acompanhar nesse estudo. Se não tem, é melhor parar, porque o que você vai ouvir nesse estudo vai mudar talvez a sua vida, viu? Eu gosto de brincar, mas quando eu falo da palavra não tem brincadeira comigo não. Nós estamos tratando de um assunto que é muito grave, é muito sério. Só continue a acompanhar esse estudo se você acha que tem estrutura para enfrentar a verdade, principalmente se você ainda não é evangélico. Prepare-se, que talvez, quando o véu tiver sido retirado, poderá lhe abalar, poderá mudar os seus conceitos, poderá mudar a sua fé, o foco da sua fé, poderá abalar sua estrutura e até a sua vida. Afinal, a própria Bíblia nos diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você quer conhecer a verdade sobre o quarto animal? Bom, se você também quer conhecer a verdade sobre o quarto animal, vamos continuar estudando a Bíblia.
vamos recordar a descrição do quarto animal. Daniel 7, versículo 7, informa: esse monstro era diferente dos outros 13 e tinha 10 chifres. 10 chifres. Eu estava olhando os chifres com atenção e notei outro chifre menor, chamo sua atenção de novo para esse chifre menor, que nasceu entre os outros. 3 chifres foram arrancados para dar lugar a esse chifre menor, que tinha olhos como os de gente e uma boca que falava com muito orgulho e insolência. Muito bem, nós já vimos em Daniel 7:24 o significado dos 10 chifres. Vimos ainda há pouco, você está lembrado, né? Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Então, os 10 chifres já está resolvida a questão. Nós já vimos também que esse quarto animal representa o Império Romano, Roma. Já vimos que os 10 reis foram os Césares, vários Césares. E o que significa esse chifre menor, que tinha olhos como os de gente e uma boca insolente? Bem, aqui é a revelação. Você que está curioso, eu vou dizer agora. Todo mundo sabe, estudou um pouquinho de história, sabe que Roma teve 2 partes, a Roma pagã e a Roma cristã, não é verdade? O bicho feio, com 10 chifres, os 10 Césares, os vários Césares, é a Roma pagã. Amém? E o chifre pequeno, meu irmão, o chifre pequeno, minha irmã, é a Roma cristã. Entendeu? Os 10 chifres eram os reis, significavam os Césares, significavam a Roma pagã. O chifre pequeno que nasceu do meio dos outros é a Roma cristã. Muito bem. E o que significa, então, esse negócio dessa boca insolente, olhos como de gente? Daniel quis saber toda a verdade sobre este animal. Se você está me ouvindo, eu e você também queremos saber. E vamos saber. Analisando o capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel, como também cruzando com Apocalipse 18, que a chave está aí. Tem que cruzar o capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel com o capítulo 18 de Apocalipse. Aí nós chegamos à primeira conclusão sobre a verdade do quarto animal, sobre Roma. O objetivo de Satanás seria usar o Império Romano, ou seja, a Roma pagã, para fazer o quê? Vamos ler na Bíblia. Primeiro, para devorar toda a terra. Daniel, capítulo 7, verso 7. E eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Então a Roma pagã iria devorar toda a terra, no propósito de Satanás. Eles dominaram mesmo para arrebentar com a terra. Mais adiante, em Daniel 7, no versículo 23, diz assim: então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Eu não estou adivinhando nada, estou lendo na Bíblia. O objetivo desse quarto reino, que ainda tinha os 10 chifres, era devorar toda a terra. Terrível, não é? O quarto animal, o Império Romano viria para, primeiro, devorar toda a terra, segundo, pisar a terra sob seus pés, terceiro, fazer a terra em pedaços. Mas em Daniel 7, no verso 25, ele continua a explicação.
Na Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz, no 25, ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo. Você ouviu bem? Ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. Diz a Bíblia aqui que esse reino, iria perseguir, isso para Daniel, nós já conhecemos a história, perseguiria o povo de Deus. Em outra versão, eu fui olhar para ver, será que isso não é da Nova Tradução da Linguagem de hoje? Eu fui olhar, em outra versão diz, fará guerra aos santos. E diz a Bíblia que esse animal, agora sim, compreendendo tanto a Roma pagã quanto a cristã, porque ele já tinha saído o chifre pequeno, faria guerra, perseguição aos santos, ao povo de Deus. Vamos reler, você não acha que eu estou inventando aqui. Vamos reler Daniel 7:21. Eu olhava, diz Daniel, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Terrível. De acordo com Apocalipse 14, no versículo 12, o que são os santos? Vamos ver na Bíblia. Santos são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E mais, este poder do chifre pequeno, que é a Roma cristã, saiu do meio da Roma pagã, começou pequenininho e foi crescendo. Este poder da Roma cristã, do chifre pequeno, este poder iria proferir palavras contra Deus. Está lembrado? Nós lemos aqui na Bíblia. E no final de Daniel 7, verso 25, ele alerta: procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. Eu fui olhar na revista e atualizada, na versão revista e atualizada. Nós temos em Daniel 7:25 o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Iria mudar a lei. Diz a Bíblia que este poder de Roma, a Roma cristã, cuidaria em mudar os tempos e a lei. Espera aí, irmão Edson, que lei? Ora, a lei de Deus. Que horror! A Roma cristã iria mudar a lei de Deus? É o que a Bíblia diz. E onde é que está a lei de Deus? Irmão, a lei de Deus está na Bíblia. Ela está exposta todinha na Bíblia. Você está sentado aí, você está preparado para ouvir a sequência desse estudo? Pensa comigo. Como é que eles mudaram a lei de Deus, que está na Bíblia? Responda se você sabe. Quem foi que incluiu na Bíblia os livros chamados apócrifos? São livros que não se harmonizam com a Bíblia. Quem é que tem uma Bíblia para cima e para baixo que contém os livros apócrifos? Esses livros não passaram no cânon. Quando a Bíblia foi fechada, eles não estavam, eles foram escritos no período interbíblico, mas foram inseridos na Bíblia pela Roma cristã. Mudaram a lei de Deus, alteraram a lei de Deus, inseriram coisas na Bíblia que originalmente não tinha. E os livros apócrifos, eles contrariam o restante da Bíblia porque não se harmonizam. Eles trazem reza aos mortos e uma série de outras coisas que nós vamos ver mais detalhadamente na continuidade deste trabalho.
Quem foi que escondeu a Bíblia durante tantos séculos? Você sabe que era proibido ler a Bíblia, né? Eles botavam inclusive veneno na ponta das páginas, porque as pessoas tinham muito mais antigamente o hábito, quando folheavam um livro, molhavam na saliva a ponta dos dedos para folhear o livro. Eles colocavam veneno na ponta dos livros para quem, quando molhasse com a saliva e levasse à boca, estaria levando o dedo contaminado pelo veneno e morria, porque tinha tido a curiosidade de ler a Bíblia. A Bíblia ficou escondida durante muitos séculos. Quem escondeu a Bíblia, hein? Quem é que até hoje faz questão de trabalhar em seus rituais, não com a Bíblia, mas com folhetos impressos, com rituais totalmente estranhos à Bíblia? Quem é que mudou a lei de Deus? Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Irmãos, agora pense mesmo assim, coloque toda a sua inteligência para pensar. Pensa junto comigo. Pensa mesmo. Você que está me ouvindo, você acha que Satanás vai chegar e vai aparecer para nós da forma que ele é? Bichão. Vai não. Vai não, irmão. Você acha que ele simplesmente vai chegar e vai dizer: olá, eu sou Satanás e vim agora colocar tudo por terra, destruir todos vocês? Você acha? Não, amados. Não vai fazer isso não. É evidente que não, pois ele não é tão idiota assim. Irmão, ele usa estratégias. Irmão, ele usa pessoas, é claro, para, usando-as, atingir os seus propósitos e os seus objetivos. Ele usa pessoas. E preste bem atenção. Pessoas de quem nem a princípio nós desconfiamos. Pessoas que aparecem para nós com aparência de santidade. A própria Bíblia já nos adverte que ele se traveste de anjo de luz, que ele se utiliza de falsos profetas. Está em Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 14, nos adverte: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, diz Paulo, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Aí, ele não vai aparecer para nós do jeito que ele realmente é. Ele vai aparecer travestido com uma capa de santidade, com uma aparência de santidade. E agora você vai pensar. Você vai poder parar para pensar. Sinceramente, quem é que você acha que está por trás desses falsos profetas? Se você respondeu Satanás, acertou. Satanás elaborou uma estratégia. Mas Deus, porque é um Deus maravilhoso, irmãos, Deus nos deixou a sua revelação no Apocalipse, onde nos mostra tudo o que irá acontecer e que, aliás, já está acontecendo. Porque a própria Bíblia nos diz que o anticristo já está no mundo. Quem será o anticristo? Já está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 3. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está
está no mundo. É um espírito que ora encarna um, ora encarna outro. Concorda comigo? Ele já está no mundo e vem sucessivamente usando uma pessoa. Vamos abrir aqui um pequeno parênteses em nosso estudo para analisarmos detidamente uma passagem descrita em Atos dos Apóstolos, que contém um ensino muito precioso para nós neste trabalho. Olha, medita comigo em Atos, capítulo 8, eu vou ler do 9 até o 21. 8 de Atos, eu vou ler do 9 até o 21. Capítulo 8, do 9 ao 21. E guarde no seu coração o ensinamento que nós podemos dele extrair para mais adiante. Isso é importante que eu coloque agora, porque você guarda o que nós vamos aprender aqui, porque mais adiante no nosso estudo você vai entender o porquê. Vai se encaixando as peças. Você vai conseguir melhor interpretar o que nós vamos ver em seguida. Por isso eu vou parar aqui em Atos 8, do 9 ao 21. Diz assim: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele um grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que tinha sido mágico, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. O texto maravilhoso. Irmãos, como nós vimos nesse texto lido agora em Atos, vou sintetizar. Um tal de Simão, que era mágico, que estava iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele um grande vulto ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado grande poder, e aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Mais adiante, vendo ele que verdadeiros homens de Deus produziam verdadeiras manifestações espirituais, recebendo o Espírito Santo, esse homem buscou o mesmo poder, oferecendo dinheiro, ou seja, buscando através da corrupção. O que? Ostentar o mesmo poder dos verdadeiros homens de Deus.
Mas Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Muito bem. Você entendeu aqui o que se passou nessa história? Entendeu? Ela nos fala de poder de Deus, nos fala de pessoas que usam da ilusão para conseguir adeptos e nos fala também de quê? De corrupção. Certo? Certo. E agora, cuidadosamente, avancemos de nosso entendimento sobre as revelações que Deus deixou para nós. E vamos assim construindo juntos o nosso entendimento. Ouça agora Apocalipse 17, versos do 1 ao 6. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte, ou seja, na sua testa, achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue dos santos. Você prestou atenção, né? A mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Irmãos, o que acabamos de ler aqui em Apocalipse 17, versos de 1 a 6, é algo simplesmente fascinante. O que é que nós vemos